Se não fosse Deus nas nossas vidas, onde estaríamos agora? Um domingo maravilhoso que tivemos, um dia de sol, né? E estamos aqui, escolhemos estar aqui na casa de Deus, porque essa música que nós vamos cantar agora diz assim, que o Senhor é a minha luz, a minha salvação. E eu me rendo a Ele, porque somente dEle é que nós dependemos e possamos colocar a nossa confiança. Só em Deus nós podemos trilhar os nossos caminhos e dificuldades, né, e empecilhos que temos durante a semana e que tivemos durante o ano. E esse é um momento que a gente pode refletir e saber que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. É Ele que nos permite ficar de pé, é Ele que permite e que permitiu, assim como nosso irmão Wilson está se recuperando de uma cirurgia, foi através de Deus, foi através das orações, porque em tempo recorde, em 3 meses de fila, o irmão Wilson está transplantado do seu rim e ele poderá sair da máquina. Nós cremos nisso porque foi Deus que fez isso, foi Deus que colocou os exames corretos, os exames exatos, tudo em dia, para que ontem à noite ele pudesse receber um telefonema. Eu estou falando isso até sem a permissão da Eni dele, mas tenho certeza que os irmãos vibraram, assim como eu vibrei, porque receber um rim significa que alguém morreu, significa que um órgão foi doado, mas numa doação de órgãos, mais de 8 pessoas podem se salvar. Pessoas que ficavam presas às máquinas e aos remédios, assim como o irmão Wilson fazia 3 vezes diálise naquela máquina, passava de 3 a 4 horas filtrando seu sangue. Mas alguém mais importante que tudo isso que aconteceu, morreu e deu a sua vida por todos nós fomos transplantados, todos nós recebemos o sangue do Cordeiro. Ele morreu na cruz, no sacrifício maior, que é estar lá e sofrer todas aquelas dores e ações. Cada vez que passa um vídeo falando da vida de Jesus, parece que nós estávamos lá, porque aqueles cravos eram para estar em nossas mãos, mas nós temos a marca de Jesus e Ele é a nossa luz, a minha e a sua salvação. Hoje é o tempo de clamar a Deus em tempos difíceis, mas o Senhor está aqui, está ouvindo e colhe as tuas lágrimas e ouve a tua oração. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos louvar a nosso Deus, porque Ele é o único digno de todo louvor e exaltação. Ele é a nossa salvação. Fale com Deus agora, reflita, entregue a sua vida a Ele, só a Ele, por Ele e para Ele. Eu nada temerei.
Senhor Deus, porque um dia escolhemos estar ao teu lado, porque aceitamos a Ti como o único e suficiente Salvador. E agora nós estamos aqui louvando, agradecendo o Teu nome, recebendo da Tua unção, do Teu poder em nossas vidas, porque ai de nós se não fosse o Senhor em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, pela Tua igreja, ora aqui reunida em Teu nome, Senhor Deus, para louvar, Senhor Deus, e poder ter a liberdade de cultuar a Ti neste dia, Senhor. Obrigada por cada família que entrou aqui, Senhor Deus, buscando, Senhor Deus, a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Muito obrigada por tudo, Senhor Deus. Nós falamos isso porque nós Te amamos e cada vez mais apaixonadas por Ti estamos, porque queremos seguir, Senhor Deus, as Tuas orientações. Muito obrigada, Senhor Deus, porque Tu se faz presente neste lugar. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos declarar ao Senhor que nós amamos o Senhor, porque é Ele que faz tudo. Ele fez os céus e a terra, Ele fez a mim, fez a você, Ele te deu vida. E vamos cantar, coloque a sua voz para fora, libere o seu coração, amém. Tu sabes, te amo, tu sabes, desejo conhecer-te mais do que antes já vi. Meus lábios declaram palavras sinceras, viverei pra Ti, eu me consagro a Ti. Majestoso Rei, eu tenho desejo de estar contigo, meu Senhor. Só contigo, meu Senhor. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a Ti. Louve ao Senhor. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a Ti. Tu sabes, te amo, tu sabes, desejo conhecer-te mais do que antes já vi. Meus lábios declaram palavras sinceras, viverei pra Ti, eu me consagro a Ti. Majestoso Rei, eu tenho desejo de estar contigo, meu Senhor. Só contigo, meu Senhor. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a Ti. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a Ti. E pra sempre, sempre darei louvores a Ti. E pra sempre, sempre darei louvores a Ti. Aplauda, Senhor! Muito boa noite, meus irmãos. Os irmãos estão muito alegres nessa noite e não podia ser diferente, porque dentre as muitas emoções que nós passamos na igreja, o dia de batismo sempre é um dia muito especial, de muita festa, de muita alegria na igreja. Por isso que o baterista está tocando forte hoje, a esposa vai se batizar, está feliz. A Márcia está feliz com o filho,
A Graciene está muito feliz com o filho se batizando hoje. Todo mundo feliz. O Levi com seus amigos, com sua esposa, todo mundo muito feliz. Gente já chorou, já teve lágrimas na profissão de fé, na reunião com os diáconos e familiares. Né, Abel? Abel está ali mais nervoso do que a filha. A filha não está muito nervosa, mas o Abel está nervoso, agradecendo a Deus, a sua esposa, também agradecendo a Deus. Dia de festa. E vamos celebrar essa festa, primeiramente com um forte abraço no irmão que está do lado, desejando ele saúde, desejando ele muita paz, muita alegria nessa noite. Saúde é diferença. Amém, amém. Você consegue essa pia? A gente não tem que frear essa pia. Os irmãos podem sentar. Agora a gente vai ter um aviso da Helena, apresentação. Depois vai ser os hinos. De manhã nós tivemos a nossa profissão de fé. E na Igreja Batista, quem batiza é a igreja. O pastor é apenas o instrumento da igreja e de Deus para realizar o batismo. Então a igreja autoriza os candidatos ao batismo para poder se batizar. E todos foram aprovados. Eu quero chamar aqui todos eles aqui em cima, que nós já estamos saindo. Eles não estão nervosos, viu, irmão? Não percebam nenhum nervosismo neles. Eles não estão nervosos. Após passarem pela classe de batismo, ter o entendimento desse momento, ele sabe que o batismo não salva, é um simbolismo. Batismo é um testemunho público de fé de um ato que já aconteceu. E que ato é esse? De aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Os irmãos vão perceber que quando eu fizer a pergunta a eles, eu faço a pergunta no passado. Irmão tal, você aceitou? Eles não vão aceitar naquela hora, eles já aceitaram. E hoje eles estão dando o testemunho público de fé, de uma decisão já tomada anteriormente. Eles estão passando para a igreja aquilo que já aconteceu. Eles já são nova criatura. Eles não vão se tornar nova criatura hoje com o batismo. Eles passaram a ser nova criatura quando eles levantaram a mão para Jesus no dia da sua conversão. E hoje, publicamente, eles expressam isso para todo mundo e também hoje para o mundo, literalmente o mundo todo, porque está passando pela internet. Esse culto será visto em qualquer parte do mundo, quem acessar o site da PIB da Fundação. Então não fique nervoso por esse peso a mais, viu? Fique nervoso. Então nós vamos sair, tá? Os irmãos vamos nos preparar e o culto será dado continuidade aí com a Eliane e sua equipe aí, tá bom? Boa noite. Gostaria de convidar você para orar por essas pessoas que vão se batizar agora. Vamos abaixar nossa cabeça? A gente fica sempre nervosa, sim, eles ficam nervosos, com certeza. Mas mais do que nervosismo, eles estão começando uma nova etapa na vida deles. Eles já têm Jesus Cristo no coração, vão testemunhar agora nas águas a respeito disso, mas é sempre um grande desafio. Alguns fazem parte de famílias não crentes, são muito cobrados, né? E agora, com certeza, serão mais tentados do que de costume, porque vão cobrar deles uma nova postura, um novo jeito de falar. Eles estão engatinhando na fé, ainda possivelmente cometam alguns erros. Mas vamos orar e pedir pela vida desses, a maioria jovens, né? E precisa de nosso apoio como igreja. Precisamos abraçá-los, né? Ensiná-los e servi-los o que a gente puder. Vamos orar?
obrigada pela vida desses novos irmãos em Cristo. Eles são tão jovens, Senhor Deus, e precisam sempre de Ti, do Teu auxílio, como todos nós, mas agora começando uma nova vida contigo, precisam, Senhor Deus, da Tua força, do Teu poder. Eles precisam de fé, exercitar a sua fé a cada dia, para estar diante desse mundo tão difícil, que cobra tanto da gente, pensando que nós somos infalíveis, mas infelizmente não somos. Mas sabemos, Senhor Deus, que somos mais fortes contigo, e que eles se sintam assim, mais fortes contigo, para vencer as tentações, para testemunhar que agora servem a Cristo, e que não tenham vergonha de falar sobre isso aonde forem. Abençoa, Senhor Deus, dando todos os dias da sua vida a certeza de que querem servir a Cristo e tê-lo como Salvador de suas vidas, Senhor Deus. Que nada venham tirá-los do teu caminho, e que eles prossigam até quando envelhecer, até a tua volta, até quando tu chamar cada um de nós. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós gostaríamos de conhecer quem está nos visitando. Você pode levantar uma de suas mãos, por favor? Deve ser o pessoal que veio assistir aqui o batismo. Sejam muito bem-vindos, viu? E você que não foi convidado exatamente, mas está aqui nos visitando, muito obrigada. Volte outras vezes, viu? Gostamos muito de receber visitantes. Aproveita esse momento para convidar você para no próximo domingo assistir essa cantata aqui, PBF em sintonia com o Natal. Próximo domingo, às 18 horas. E se você puder, convida outra pessoa para vir, você com certeza vai ser muito abençoado. O coro aqui formado da nossa igreja, as pessoas da nossa igreja, está reunido para louvar o Senhor e falar da verdadeira mensagem do Natal. E também, no outro domingo, dia 24, pela manhã, às 9 horas da manhã, as crianças que não vão cantar no shopping, vão cantar aqui no templo. O nome da cantata é Natal no Shopping. Ore por esse trabalho, esses dois trabalhos. Ore pelas crianças. E com certeza, não é as crianças estão cantando para as crianças, não. As crianças estão cantando para todos nós, crianças e adultos, certo? Também convidem outras pessoas. Muito obrigada. E agora, meus amados, nós vamos fazer nosso momento de dedicação de vidas e ofertas. Para você que está visitando a nossa igreja, não se sinta constrangido, é um momento natural que a gente devolve a Deus tudo aquilo não, uma parte que Ele nos deu, né? Ele não pôde nos conceder com o trabalho, então nós devolvemos agora uma parte para Ele e nós ofertamos também, assim como nós ofertamos nossa própria vida, estarmos diante do altar de Deus, nos ofertarmos para Ele neste momento, é o que Deus se agrada. E agora nós vamos cantar. Minha vida entrego a Ti.
engrandecendo o Teu nome, Senhor Deus. Que Tu possa, Pai, receber este culto com um cheiro suave, Senhor. Que Tu possas, Senhor Deus, receber, Senhor Deus, o nosso culto e adoração, Senhor Deus. Que Tu fale aos nossos corações. E agora, neste momento, que Tu possa, Senhor Deus, que a igreja possa administrar bem os dízimos e as ofertas aqui depositadas no Teu altar. Senhor Deus, que os irmãos sejam prósperos e que consigam entender o que diz a Tua palavra em relação ao dízimo, Senhor. Nós podemos, Senhor Deus, dar o dízimo com o coração alegre e feliz, Senhor Deus, em poder ajudar a Tua igreja, Senhor Deus, para que irmãos, Senhor Deus, e para que pessoas sejam abençoadas e para que nós possamos continuar falando do Teu Evangelho para aqueles que não conhecem. Abençoa-nos, Senhor Deus, nesta noite. Muito obrigada por tudo. Nós choramos, te agradecemos em nome de Jesus e amém. Eu queria ler para os irmãos o que está escrito em 2 Coríntios 6:2, que diz que no tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. E nós vamos poder ver o batismo, a escolha que os irmãos fizeram em estar cumprindo a palavra de Deus e se entregando e dizendo publicamente que eles aceitaram a Jesus como Salvador. E a palavra de Deus está aí espalhada, como nós podemos ver de manhã, a Bíblia está aí acessível, mas existem pessoas que não conhecem. Mas o próximo hino que nós vamos cantar fala aqui: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te louvar. E ela diz ainda que, remidos, comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te louvar. E significa que nós precisamos propagar o Evangelho. Nós precisamos falar do Evangelho para as pessoas que não conhecem. Nós precisamos dizer que Jesus é o único caminho a seguir. E todas as tribos, um dia, não terão mais esse tempo. O dia da salvação é aqui, é agora. Chegará um dia que vão buscar e não mais achará. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Quero ser um deles. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Isso que a gente quer. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Irmãos, nós vamos dar início à cerimônia do batismo. Nessa hora, vamos orar. Nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado por essa hora bendita, Senhor Deus, que os teus servos estarão cumprindo a tua ordenança do batismo, Pai querido. Ó Deus, que o Senhor continue concedendo a eles graça e misericórdia para crescerem na tua palavra, no teu reino, Pai querido, de modo que eles possam levar a tua luz a todos os cantos desse Brasil, se não do mundo. Oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmã Laís, a irmã aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a tua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho e devidamente autorizada por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
de amor que nos trouxe para Deus. Irmã Ana Clara, a irmã aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho e devidamente autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Irmão Samuel, o irmão aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho e devidamente autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e não dita graça me mostrou. Irmão Alain, o irmão aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a tua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho e devidamente autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não sou meu, oh, não sou meu, oh Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre, oh Jesus, sou todo teu. Irmão Caio, o irmão aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a tua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho e devidamente autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que sempre lá, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Irmão Jorge, o irmão aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a tua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho e
devidamente autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Irmão Levi, o irmão aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a tua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho e devidamente autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Já está quase batizado. Irmão Gabriel, o irmão aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a tua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho e devidamente autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. E eu vejo assim os bancos cheios com as famílias. Isso é maravilhoso porque é um dia marcante para o cristão, né? É um dia maravilhoso. Mas nós sabemos que estamos seguindo o Evangelho, nós estamos numa igreja batista, nós seguimos os preceitos da igreja, tem regras a cumprir, é claro, como em todo lugar. Mas às vezes a gente pensa assim, agora tá tudo certo, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, vai vir lutas. Queria dizer isso para os irmãos, vai vir lutas, vai vir problemas, mas com Deus é mais fácil. O fardo fica mais leve. E às vezes a gente se pergunta assim, como eu pude falar no início do culto, o irmão Wilson passando pelo aquele problema de diálise, e as pessoas falam, quem não conhece Deus de perto, né? Não sei se é o caso dos irmãos aqui, ou quem está me assistindo lá na internet, mas é crente? Está passando por isso? Cadê Deus? Por que ele está indo 3 vezes fazer diálise? Mas Deus mostrou, né? Deus deu oportunidade. Então eu só queria dizer para os irmãos que, independente das circunstâncias, Deus é Deus. Você vai continuar louvando, você vai continuar adorando, e Deus vai continuar te dirigindo, porque você se coloca diante de Deus. Se você ficar curado, Deus é Deus. Se você não ficar curado, Deus continua sendo Deus. Então o que acontecer na sua vida, Deus é Deus. Deus é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E eu vou continuar adorando a Deus. Porque na vida nós passamos por aflições e é assim mesmo. Mas com Deus, o fardo fica mais leve. Medite nessa canção.
está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. É Deus quem diz o sim e o amém. Ele veio sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu queria dizer para os irmãos que às vezes pode parecer incoerente o que a gente está falando, mas Deus é Deus. Eu demorei muito para engravidar, demorei 5 anos para engravidar. E quando eu engravidei, eu tive 2 meninos gêmeos. O Senhor confirmou isso no meu ventre, sabe, amados? E depois disso, se passaram quase 17 anos e nunca mais eu engravidei. Por que eu estou falando isso? Não estou chorando de tristeza nem de frustração, porque Deus, Ele é completo. Quando Ele faz a obra, Ele faz completa. Ele sabia que eu não ia mais engravidar e Ele me deu 2, porque era o meu desejo ter 2 filhos. Entendi isso. E quando eles nasceram, eu fiquei muito doente. Eu tive um problema na vesícula e eu fiquei muito mal. Eu operei e depois eu fiquei muito mal. E eu falo para os irmãos que quando as pessoas iam lá me visitar, elas choravam porque achavam que eu não ia sobreviver. Eu estava emagrecida, amarela. Mas quando eu cheguei naquele hospital para me recuperar, e o médico dizia, você vai fazer uma nova cirurgia, eu falava, não vou. Ele, você vai operar, Silvana? Eu falava, não vou. Eu tenho 2 filhos para criar e no CTI eu não quero ficar. E aí, falei para o meu esposo, amor, vem cá. O médico falou que tem que operar e eu não quero. Ora aí para Deus, porque eu não vou operar. E ele falou, Senhor, seja feita a sua vontade. E naquela noite, ele falou, ele estava cuidando dos filhos. Os filhos, eles tinham 5 meses e meio. E aquela confusão de dar mamadeira. E eu não segurava mais os meus filhos de tanta dor que eu sentia. E aí ele falou, deita, descansa. E eu tomava remédio de 4 em 4 horas. Faltando 5 minutos para 4 horas do remédio, eu já estava com a água e o comprimido na mão, de tanta dor que eu sentia. Você imagina, ficar 5 anos esperando gêmeos, ficar 5 anos esperando o filho, seja ele homem ou mulher. Deus deu 2 e eu não podia mais segurá-los. 1 semana sem poder mais amamentar, sem poder segurar os meus filhos, porque eu não conseguia colocar eles no meu colo. Eu usava, a roupa era aqui e nada podia encostar na minha barriga. A dor era muito grande. E depois daquela oração eu deitei. E naquela oração, naquele sono profundo, eu senti a presença de Deus do meu lado. E eu queria acordar. E não conseguia. E quando eu acordei, abri os olhos, eu estava curada. E eu apertava a minha barriga. E eu me fazia assim, eu virava de lado. Tudo que eu não fazia, eu passei a fazer, porque Deus tinha me curado. E eu chamei a minha esposa, amor, vem aqui. Que horas tem? Eles são 10 horas e 35 minutos. Então anota aí que Jesus me curou agora. Esse é o Deus que eu estou falando. Então se a doença vier, Ele te curar, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele não te curar, Ele continua sendo Deus. Amém, amados? A minha fé não está firmada naquilo que Ele pode fazer por mim. A minha fé está firmada porque Ele entra no meu coração e me dá a salvação. Porque é atrás da vida eterna que eu estou. Eu quero estar aqui fazendo a obra de Deus, falando da palavra de Deus, falando do amor, do que Deus fez na minha vida. Porque quando eu choro, é porque Deus fez muito por mim. E eu me sinto indigna. Eu me sinto indigna porque eu deixo as coisas para não ler a palavra. E quando vem aqui na igreja, a gente vê tantos irmãos sedentos, tantas coisas acontecendo, doenças, mas também a gente vê a cura.
A gente vê milagres, assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Então, se Deus fizer, Ele é Deus. Creia nessa palavra. Não creia, não venha atrás de prosperidade, porque Deus é muito mais do que isso. Ele pode fazer muito mais na sua vida. Ele vai te dar a coisa mais maravilhosa que Ele pode te dar. Sabe o que é? A vida eterna. Esse é um tempo de salvação. A salvação é aqui e agora. Vamos levantar, vamos louvar a Deus, vamos nos achegar a Ele, vamos entender o que Ele faz em nossas vidas, como nós vimos aqui, ó. Batismo. A te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja Vambora, adolescente, vamos lá, louvar a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vir, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém, amados? É isso que o Senhor faz por nós, porque vivo está. O Senhor está vivo. Ele morreu na cruz, é verdade. Ele está aí pertinho do seu coração. O Espírito Santo de Deus fica aí, ó, circulando na igreja. Aqui é um lugar de bênção. Aqui é um lugar de unção, de poder e de adoração, porque Deus está aqui. Porque vivo Ele está, e junto com Ele o amanhã eu enfrento. Porque vivo Ele está e eu não temo. Os crentes, eles passam pelos problemas rindo. E é assim mesmo, porque o Senhor está do ladinho dele, ó, segurando. E quando está pesado, o Senhor carrega no colo. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã enfrento. Se vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é o Nerezinho, e que prazer os filhos dá.
Podeis assentar. Amém, irmãos? Como disse, noite de batismo sempre uma noite muito feliz, né? Presenciar o testemunho público dos irmãos, dá vontade até de se batizar de novo. Quem é que sente essa vontade? Será que sou eu? Quem é que sente essa vontade? Muita gente, dá vontade de... Me lembro lá em Maceió, quando teve o meu batismo, dia maravilhoso. Eu acho que a gente se batiza de novo neles, né? Olhando eles se batizarem, nós voltamos ali ao tempo e lembramos todo aquele dia maravilhoso que foi o nosso testemunho público de fé também. Agora nós vamos refletir na palavra do Senhor em Atos, capítulo 8, versículo 26 a 38, que é um manual de batismo. Diz assim a palavra do Senhor: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Vamos orar? Nosso Deus, nosso eterno Pai, continue falando aos nossos corações, deste modo, através da Tua palavra, Senhor Deus. Dá-nos o entendimento que só o Teu Espírito pode fazer em nossas mentes limitadas, para conhecermos a Tua palavra, para entendermos a Tua palavra. Assim como o Senhor, o etíope não podia entender, lendo sozinho, precisou da ajuda do Teu servo Filipe para que ele compreendesse as Escrituras. Nós também estamos na mesma situação dele. Precisamos do auxílio, da iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos a Tua palavra. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Como disse, irmãos, este texto nos ensina e nos orienta sobre o batismo. Batismo esse que nós acabamos de ver aqui com nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós tivemos pela manhã uma profissão de fé, que naquele momento os irmãos agora já batizados eram candidatos. E é muito interessante como o que aconteceu nesse texto é muito parecido com a nossa profissão de fé. E não devia ser diferente disso, porque nós somos seguidores da Bíblia. É a Bíblia que norteia
tudo que fazemos na igreja e tudo que fazemos no mundo. Através deste texto, muitas doutrinas, muitas interpretações são tiradas a respeito do batismo. Eu queria ver com os irmãos 4 passos para chegarmos ao batismo. Muitos aqui já chegaram ao batismo, muitos já desceram as águas, já se batizaram, mas muitos também precisam pregar essa palavra a outros para que se batizem, para que cumpra essa ordenança do Senhor Jesus Cristo. Então, tanto para aqueles que ainda não se batizaram, tanto para aqueles que se batizaram, essa palavra vai nortear o que Deus quer que façamos nesse momento atual. O primeiro passo que eu queria ver com os irmãos, e esse primeiro passo não somos nós que damos, é o Senhor que dá, é que Deus age em buscar a salvação de cada pessoa. É Deus que dá o primeiro passo, é Deus que enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz, para que pudéssemos ser salvos. Tudo começa com Deus querendo salvar o homem pecador, e usando o homem, no caso Filipe, como instrumento nas suas mãos, para que o evangelho fosse pregado ao etíope, ao eunuco. O versículo 26 diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe. Quer dizer, o Senhor sabia que naquela estrada havia um homem que precisava entender do evangelho. Havia um homem que estava com seu coração querendo se chegar a Deus, mas não sabendo como tomar uma decisão, e que ele precisava do auxílio para que tomasse essa decisão. Então a Bíblia diz: e o anjo do Senhor falou a Filipe, levou ele até a presença daquele eunuco. Mas a palavra de Deus diz em Ezequiel 18:23: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Essa é a vontade de Deus, para que aquele que não conhece a sua palavra viva. Para isso ele usa de vários instrumentos, e o primeiro passo que ele fez com o eunuco foi enviar um servo para que fizesse ele entender aquilo que ele estava lendo. Eu não sei como você hoje veio aqui nesta casa, eu não sei se foi convidado por alguém, mas eu sei que, ainda que tenha sido um dos irmãos, ou até a sua aparente vontade própria, Deus é que te atraiu até aqui nessa noite, para que você entendesse do Evangelho. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus para a humanidade. As pessoas dizem: por que Deus deixa as pessoas ir para o inferno? Não, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus quer que todos vão para o céu, mas não é assim. Não é simplesmente assim, ir para o céu. Para isso ele explica, ele usa seus servos, usa seu Espírito Santo, para que as pessoas entendam o caminho da salvação e tomem sim uma decisão. Assim foi feito com o eunuco. Deus enviou Filipe para ensinar a verdade ao eunuco, conforme diz nesse versículo final de 1 Timóteo: e venham ao conhecimento da verdade. Na filosofia diz que não existe verdade absoluta, tudo é relativo, mas Jesus Cristo é a verdade absoluta. Jesus Cristo é o único que tem o poder de salvar o homem pecador. Jesus Cristo é o único que tem o poder de tirar esse vazio do coração, esse vazio que não se preenche com bens materiais, que não se preenche com relacionamentos, porque esse vazio só se preenche com a presença de Deus. Jesus Cristo é a verdade absoluta. E a passagem que Filipe pregou, ele explicou ao eunuco, foi exatamente o livro de Isaías 53, capítulo 4, versículo 7. Mas antes disso, a Bíblia diz que
o Senhor procurou o eunuco e disse para Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Estava escutando na conversa agora ali no gabinete dos candidatos ao batismo, o irmão dizendo: nós precisamos aprender a evangelizar. Eu quero aprender a passar o evangelho. O próprio Deus usa-nos do jeito que Ele quer, na capacidade de cada um. Assim como Ele disse para Filipe: chega-te e ajunta-se a esse carro, Ele está dizendo a mim e a você: existe uma pessoa no nosso convívio que Deus está nos dizendo: chega-te e ajunta-te a Ele, porque Ele precisa ouvir do evangelho. Deus dá direção aos seus servos: chega-te e ajunta-te. Chega-te e ajunta-te a quem precisa ouvir do evangelho. Segundo lugar, esse passo, primeiro passo quem dá é Deus. O segundo passo, aí nós começamos a dar esse passo. É necessário entendimento da palavra. E esse entendimento vem de um interesse. Todos quantos vieram aqui nessa noite têm algum interesse em Deus. Senão não viriam. Senão ficaria vendo Fantástico. Senão iria para o shopping. Haveria muitos lugares, muitas atividades que poderiam fazer essa noite. Mas Deus os atraiu aqui, porque viu em seus corações interesse. E havia esse interesse naquele etíope. Ele estava lendo o evangelho, porém estava lendo grego. Não estava entendendo nada. O versículo 30 diz assim: e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E Filipe perguntou a ele: entende tu o que lês? Entende tu o que lês? E o etíope respondeu: como poderei entender se não há quem me ensine? Olha a importância do ensino do evangelho. Olha a importância da escola bíblica dominical. Olha a importância de lermos a palavra nesse dia tão glorioso que é o dia da Bíblia. Como poderei entender? As pessoas no mundo estão procurando a Deus, estão perguntando a nós crentes: como poderei entender se não há quem me ensine? Então Deus diz para mim e para você: chega-te e ajunta-te a quem precisar. Como poderei entender se não há quem me ensine? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Quer dizer, ele estava lendo o evangelho, não estava entendendo. Fez uma pergunta a Filipe se ele poderia ensiná-lo. Que na verdade ele perguntou a Filipe se ele poderia ensiná-lo. E convidou ele para se assentar no seu carro e ensinar-lhe o evangelho. E a passagem que que o eunuco estava lendo e que não entendia, se encontra no livro de Isaías. Eu vou ler 4 versículos com os irmãos. Isaías 53, era isso que o eunuco lia: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem é ele? Jesus, mas ele não sabia que esse ele era Jesus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Que significa isso? Que Jesus morreu na cruz por causa do quê? Do nosso pecado. Era isso que ele não entendia, e era isso que Filipe estava agora fazendo ele entender. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer, o castigo do pecado foi retirado de nós e colocado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. E pelo seu sacrifício é que nós fomos sarados. Isso ele estava explicando, como eu estou explicando aos irmãos. Ele estava explicando ao eunuco. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, quer dizer, sem Deus. Cada um se desviava pelo seu caminho, cada um procurava a sua felicidade, e não há felicidade sem Cristo. Por isso que as pessoas
procura o sexo desenfreado, procura as drogas, procura a bebida, procura o trabalho, procura qualquer outro, porque as pessoas querem ser felizes. E elas acham que isso vai trazer felicidade. Pode até trazer uma felicidade passageira, mas não permanente. Seu coração vai continuar vazio e vai continuar clamando por felicidade. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, versículo 7 de Isaías 53, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Era isso que o eunuco estava lendo e não entendendo. E era isso que Filipe explicou. E aí o eunuco pergunta assim, e respondendo o eunuco a Filipe disse, ele ainda não estava entendendo completamente: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura de Isaías 53, lhe anunciou a Jesus Cristo. Lhe anunciou que o cordeiro que seria morto era Jesus Cristo, para perdão dos nossos pecados. Terceiro passo que é necessário para chegarmos ao batismo, o primeiro é: Deus é que dá. Ele atrai a mim, atrai a você. Nessa mesma hora, ainda que seja um homem pecador falando, Deus fala o teu coração. Ele atrai a mim, atrai a você. O segundo passo é necessário entendimento para se tomar uma decisão. Assim como o eunuco não tinha entendimento sobre salvação, Deus te atraiu para te explicar o que é salvação. Terceiro passo é necessário vontade de querer se batizar. E indo eles caminhando, então o eunuco e Filipe estavam caminhando, chegaram ao pé de alguma água, viram aí uma água, viram um possível batistério, e disse o eunuco, só fazia pergunta boa, e disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Extremamente inteligente. Eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Eunuco estava procurando a Deus, estava com seu coração inquieto, estava buscando na Bíblia, mas não conseguia entender. Deus mandou o Filipe lá, vai lá que tem alguém querendo entender a minha vontade para a vida dele. Explica a ele tudinho sobre Jesus. Ele entende agora que deve ser batizado. Então ele pergunta: o que me impede então de ser batizado? E faz essa pergunta a Jesus, faz essa pergunta a Filipe. E querer ser batizado não é simplesmente um ato, não é simplesmente essa cerimônia de descer as águas batismais. É querer deixar Deus mudar a sua vida. Querer ser batizado é querer deixar Deus mudar a sua vida. 2 Coríntios 5 diz: se alguém está em Cristo, nova, as coisas velhas, eis que tudo. Querer ser batizado é querer deixar Deus mudar a nossa vida. Nós não temos poder de mudar sozinho. Quantas vezes você tentou mudar e não conseguiu? Quantas vezes você tentou ser feliz pelos seus próprios méritos e mesmo conseguindo coisas, talvez um bom carro, um bom emprego, um bom marido, bons filhos, mas mesmo assim sentindo ainda no coração um vazio, que ouro nenhum pode tirar esse vazio. O simbolismo do batismo é quando o crente desce as águas batismais, ele está morrendo para o mundo. O descer as águas batismais significa: eu estou morrendo para o mundo,
E subir das águas batismais significa: eu estou nascendo para Cristo Jesus. Esse é o significado do batismo. Aquele homem, o eunuco, ele queria mudar de vida, mas não conseguia sozinho. E ele pergunta: o que me impede de ser batizado? Havia nele a vontade de querer mudar, mas não conseguia mudar sozinho. O quarto e último passo para chegarmos ao batismo o primeiro quem dá é Deus. Ele nos atrai das mais diversas maneiras. O Senhor me atraiu na Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá, através do testemunho de um irmão, mas um testemunho através da Bíblia. 1991, nós tínhamos vários intervalos, nós saímos para o intervalo, ele ficava lendo e eu ficava criticando ele: vamos ser religiosos, mas não vamos ser bitolado assim. Camarada, todo intervalo fica lendo a Bíblia? Não vai. Eu criticava ele demais. Só que em 92, ele, em vez de ficar, acredito que Deus estava usando ele, em vez dele ficar, ele passou a sair. Em vez de eu sair, eu passei a ficar, mas só que ele deixava a Bíblia dele na cadeira dele, e eu comecei a olhar a Bíblia dele, comecei a olhar, quando ele chegava eu botava ali rápido, e comecei a olhar, botava, ele me falou assim: você quer uma Bíblia? Eu falei para ele assim: quero. Nunca tinha tido uma Bíblia na vida. Com 22 anos, nunca tinha tido a minha Bíblia. Ali foi oferecida a primeira Bíblia para mim. E aí o que ele fazia, que ele marcava um xizinho e coisa, tudo que ele fazia, tudo que eu criticava nele, eu comecei a fazer exatamente igual o que ele fazia. E aquela palavra começou a falar muito poderosamente ao meu coração, principalmente no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, quando ele dizia assim: se alguém te dar um tapa na cara, vire o rosto, vire a outra face. Eu falava assim: antes, se alguém me dá um tapa na cara, eu dou um soco nele. Negócio de virar rosto, antes. E aí eu comecei a entender o Evangelho pelo testemunho daquele irmão, de deixar a Bíblia ali, acredito eu, de propósito, e comecei a ficar feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque aquela palavra estava entrando, rasgando o meu coração. Eu estava vendo o quanto distante estava da palavra do Senhor, quanto estava distante. Já falei para os irmãos que eu gostava de filme de Charles Bronson, Desejo de Matar 1, 2, 3, 4. Eu falava assim: a vingança é a minha glória. Eu gostava daqueles filmes assim. E aí a palavra de Deus foi me mostrando o quanto distante eu estava dela. Até que o outro irmão, eu chamo de irmão 1, irmão 2, ele começou a perceber, R. Wagner. E aí ele me convidou para ir para a União Evangélica, o culto. Só que eu não queria o compromisso. Falei, não, dava uma desculpa. Era quarta-feira, eu falei, quarta-feira tem cinema. Ele falou, lá é melhor do que o cinema. Extremamente sábio. Até que fui ao culto. Fui, não porque queria ir, mas porque eu já me sentia com uma dívida de gratidão com esse irmão. Porque ele estava pregando a palavra para mim, estava me fazendo muito bem. Eu fui por ele, não fui exatamente por causa de uma decisão própria, fui mais para agradar ele. Irmãos, quando eu fui no primeiro culto, os irmãos lembram do retroprojetor? Canetinha, né? Tinha esse negócio de data show, não, isso é muito moderno. Então, cantava as músicas, eu lia a letra, e desde a primeira música eu só dava a chorar. Só dava a chorar.
eu estava vendo ali a minha vida. Eu estava vendo ali a minha vida que queria seguir, e Deus mostrando o quanto eu estava distante dele, o quanto eu precisava dele. E aí, indo a vários cultos, eu digo que a minha conversão ela foi diferente, porque geralmente o pastor pergunta, ou o pregador, se alguém entendendo a mensagem do Evangelho, querendo levantar sua mão para aceitar Jesus Cristo. Não, ele me pegou lá pelo braço, me trouxe à frente, chorando como sempre, em todos os cultos, isso dentro de um quartel cheio de homem, chorando direto em todos os cultos. Ele me perguntou: Damasceno, por que você está aqui esta noite? Automaticamente já me veio a palavra do Senhor que já estava lendo. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Como pode a luz conviver com as trevas? Eu disse: eu estou sedento da palavra, eu não escuto esta palavra em lugar nenhum, só entre vós eu escuto essa palavra. Estou aqui porque eu preciso dessa palavra, porque vocês falam dessa palavra. E aí ele fez a pergunta: você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Eu que levantei a mão dele, eu disse: quero. Levantei, quero. Foi a melhor decisão da minha vida. Aquele eunuco também queria a Jesus Cristo, mas ele não entendia. Eu também não entendia, e teve que ter 2 servos de Deus para me explicar o Evangelho. Só que ao responder ao eunuco, quando ele perguntou, o eunuco perguntou no versículo 36, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Filipe respondeu o seguinte, e disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E esse é o 4º passo para o batismo. É necessário crer e confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. Batizar é fácil. Você pode dizer que aceitou Jesus, ninguém vai te julgar, porque não tem o poder de ler a tua mente. Você vai ser batizado e vai ser membro. Isso aí é fácil. Mas o difícil é aceitar ele numa conversão genuína. E ele perguntou: é lícito se creres de todo o coração? Se você crer naquilo que eu te preguei, que Jesus morreu na cruz para te salvar, Jesus morreu na cruz para que a dívida fosse paga, a dívida dos nossos pecados para com Deus fosse paga. E tendo esta fé, a Bíblia diz que o homem nesta hora aceita Jesus como Senhor e Salvador e tem o perdão dos seus pecados. E respondendo ele disse, naquela hora é como se fosse um convite que o pastor faz à salvação. Há alguém que, entendendo a mensagem do Evangelho, queira aceitar a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Basicamente foi isso que Filipe fez a eunuco. Vamos ver a resposta do eunuco. E bota no versículo 37, por favor. A resposta do eunuco. De tudo aquilo que Filipe fez ele entender. E disse Filipe: o que me impede de ser batizado? É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele creu. Nessa hora, ele foi selado com o Espírito Santo da promessa. As pessoas perguntam: o que é conversão? O que é salvação? É quando você crer em Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Você crê no coração e faz uma confissão. Primeiramente para Deus, depois para que a igreja reconheça essa confissão e a igreja possa orar, possa se alegrar com você. O que me impede de ser batizado? Na verdade, o batismo é para crente. Os irmãos perceberam o verbo que eu usei no passado?
Irmão fulano de tal, você aceitou é passado, a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Então o que precisava, o que impedia o eunuco de ser batizado, era ele confessar o nome de Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Há muitos aqui que já fizeram essa confissão e ainda não foram batizados, e acham que ao ser batizado, que ele não deve ser batizado pela sua vida. Não é a sua vida que impede, é a sua crença que impede. A condição primordial de sermos batizados é crermos em Jesus Cristo. Logicamente que cada um procura acertar a sua vida para com Deus. E nessa noite, eu não sei se tem pessoas aqui que entraram. Hoje eu vou fazer 2 convites. Eu vou fazer um convite à salvação, porque eu creio que Deus, através do teu Santo Espírito, e usando esse pobre servo, Ele te fez entender o que é a salvação. E vou fazer logo a seguir um convite para o batismo, para aqueles que já aceitaram Jesus Cristo e acham que tem alguma coisa que impede. Nada impede o seu batismo. A única coisa que impede é se você não crer em Jesus. Naquela hora, eu nunca vi um batismo que a pessoa falou não, porque nós já sabemos da sua decisão. Mas se ela falar não, ainda que toda a equipe pastora esteja preparada, tudo foi feito, todo o entendimento foi dado, eu nunca vi uma situação de alguém falar lá em cima não, mas se falar não, ela não é batizada. Ela lamentavelmente terá que sair sem ser batizada, porque o batismo é para crente. O eunuco perguntou o que impedia ele de descer as águas. Filipe disse a ele: você precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor, você precisa crer. E nós cremos em Jesus aceitando. Muitas pessoas dizem assim: não, eu não rejeito a Jesus, que ainda não tomaram uma decisão. Não, eu não rejeito a Jesus, mas eu faço a pergunta: você já o aceitou? Porque qual é o contrário de aceitar? É não aceitar. Então eu gostaria que a igreja baixasse suas cabeças, gostaria que tocasse, Badu, uma música aí no teclado. Porque nós cremos que Jesus Cristo atraiu pessoas nessa casa, nessa noite de festa, de batismo, para que ela pudesse entender do Evangelho. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer todos no céu. As pessoas que não vão para o céu, não vão porque Deus não quer, vão porque elas escolheram não ir. Elas escolheram não aceitar a Jesus Cristo. Então eu queria me dirigir a você que entrou nessa casa, que ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo. E tomar uma decisão por Jesus Cristo é diferente de dizer: não, eu acredito em Deus. Tomar uma posição por Jesus Cristo é seguir a Jesus e os seus mandamentos, o seu Evangelho. É se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, é deixar Jesus mudar a sua vida, é se entregar totalmente e incondicionalmente ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se nesta casa, nessa noite, tem pessoas que ainda não tomaram essa decisão, mas Deus pergunta a você: queres aceitar a Jesus Cristo nessa noite como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Se a sua decisão no seu coração for sim, nós queremos identificar essa decisão, e nós identificamos ela com aceno de mão, com levantar de mão. Alguém que esteja nessa noite tomando essa decisão, se é só levantar uma das mãos, que nós iremos orar com você. Alguém nessa noite que
entendendo a mensagem do Evangelho, que ainda não tem aceitado a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, assim como o eunuco precisava entender o Evangelho. Talvez nessa noite você tenha esse entendimento. Agora Deus te pergunta, o que você fará com esse entendimento? Deus o atraiu aqui para que você tomasse uma decisão. Há alguém aqui que, entendendo a mensagem do Evangelho, nessa noite, queira fazer de Jesus o seu Senhor e seu Salvador? Há alguém aqui que já tenha tomado uma decisão por Jesus, mas esteja afastado do Evangelho, e nessa noite queira retornar para Jesus Cristo? Se há, só levantar uma das suas mãos. Amém, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Peço que tragam a irmã em Cristo Jesus aqui. Há mais alguém que esteja afastado do Evangelho e nessa noite está dizendo para Jesus: Jesus, eu estou retornando para o teu convívio, Senhor, para a tua casa. Há alguém? Mais alguém? Há alguém nessa noite que esteja aceitando a Jesus como Senhor e seu Salvador? Só levantar uma das suas mãos que nós iremos orar. Enquanto nós vamos fazer um terceiro convite, a Fabiana está aceitando a Jesus Cristo hoje como Senhor e Salvador, irmãos. Giovanni, filho do Ivanovic, está aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador nessa noite, irmão. Há mais alguém que, entendendo a mensagem do Evangelho, Fabiana disse que veio aqui, veio visitar nada, né? Deus atraiu ela aqui. Ele usa qualquer um, qualquer modo, de qualquer maneira. Fez ela entender do Evangelho e ela tomou a decisão como eunuco. Mas eu não sei se tem mais pessoas aqui que nessa noite querem tomar a mesma decisão, fazendo dele o seu Senhor e seu Salvador. Há mais alguém que queira tomar essa decisão? Se tem, é só levantar uma das suas mãos que nós iremos orar por você. Queria fazer um outro convite para aqueles que já estão na casa do Senhor, já tomaram a decisão por Jesus Cristo, aceitando como Senhor e seu Salvador, mas ainda não se batizaram, cumprindo uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. O eunuco disse: o que me impede de ser batizado? Eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Filipe diz: é lícito se creres de todo o coração. Você já creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Então eu queria fazer um terceiro convite a alguém que já tenha tomado uma decisão por Cristo Jesus, mas ainda não foi batizado, e que nessa noite está fazendo essa decisão pelo batismo. Se há, é só vir aqui à frente que nós iremos entender a sua decisão, e você vai entrar na próxima turma do batismo. Há alguém que já aceitou a Jesus Cristo, mas nessa noite está dizendo: eu quero me batizar. Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Há mais alguém que já tomou essa decisão? A condição primordial é lícito se crer de todo o coração. Nós vamos cantar uma música. Estou entendendo de Deus que talvez haja outras pessoas tomando a mesma decisão, mas esteja em dúvida. Então nós vamos cantar uma música, deixar Deus falar mais um pouquinho no seu coração. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Deus mandou Filipe ali se achegar ao eunuco, a explicar ao eunuco todo o processo,
Mas Felipe não pôde tomar a decisão pelo eunuco. Felipe perguntou ao eunuco: é lícito se creres? E o eunuco disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós vamos cantar essa música, e você aí pensa no que foi pregado, no que foi falado. Eu vou fazer mais uma vez a pergunta: se você quer aceitar a Jesus como Senhor e seu Salvador, ou se você está afastado do Evangelho e queira retornar, ou se você já tomou a decisão por Jesus e agora está tomando a decisão pelo batismo. Vamos cantar? Queria fazer mais uma vez a pergunta a você que está nos visitando. Não tenha vergonha da sua decisão, porque essa é a maior das decisões que você pode tomar na sua vida. Acredite no que eu estou dizendo, porque essa é uma decisão eterna, serve para toda a eternidade. Há mais alguém que, entendendo a mensagem do Evangelho, queira nessa noite receber a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Se há, só levantar uma das suas mãos que nós iremos orar com você. Há mais alguém? Essa mesma pergunta eu fiz aos 8 candidatos ao batismo, só que eu não fiz no presente como estou fazendo agora, eu fiz no passado, porque eles já tinham aceitado a Jesus Cristo, mas eles queriam cumprir a ordenança do Senhor. Mas para você que ainda não aceitou, eu faço no presente. Há alguém que queira aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Se há, só levantar uma das suas mãos que nós iremos orar por você. Há alguém que esteja afastado do Evangelho e que nessa noite esteja retornando para o Evangelho? Se tem, só levantar uma das suas mãos, nós iremos orar. Alguém que já tem aceitado a Jesus, mas esteja tomando a decisão pelo batismo nessa noite? Se tem, só se deslocar do seu lugar e vir aqui e cumprir a ordenança do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar.
Nós temos a Fabiana, que está aceitando a Jesus Cristo. Fabiane, que está aceitando Jesus. Giovanni, está aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para batismo, né? Decisão pelo batismo. E a Fernanda, decisão pelo batismo. Tá? Pastora Nilda. Pastora Nilda é o Felipe dos novos convertidos. É quem está na classe de batismo, na classe de novos convertidos, é que ensina a eles todo o processo. Irmãos, biblicamente, esses irmãos que se converteram hoje, já poderiam domingo que vem se batizar. É lícito se crerem de todo o coração. Porém, nós da Igreja Batista temos o cuidado de ir continuando explicando, amadurecendo a eles a ideia do batismo, para que não seja uma emoção do momento, para que seja uma decisão firme, porque decisão na emoção talvez não dure muito tempo, mas uma decisão com racionalidade é uma decisão para a vida inteira. Peço à irmã que ore pela vida da Fabiane, pela vida do Giovanni, pela vida da Fernanda e da Rosilene, tá bom? Joselita. Pai querido, Pai de amor, que noite maravilhosa, onde nós estamos fazendo festa aqui e também lá nos céus. Ó Deus, muito obrigado por essa decisão, como teu filho falou, decisão sábia, de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Muito obrigado pela vida e decisão da Fabiane. Muito obrigado, ó Deus, porque agora o seu nome já está sendo escrito no livro da vida. Muito obrigado também pelo Fabrício. Ó Deus, são vidas preciosas, que o Senhor possa lhe conceder, ó Pai, essa oportunidade de jamais desviar dos seus santos caminhos. E também, Senhor, como igreja, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos, não só, ó Pai, acolhê-los, mas estarmos aqui para ajudá-los, para estar prontos, solícitos, para ajudar no que for preciso. Ó Pai querido, igualmente, nós agradecemos por essa também decisão, dizer o que falta, se aqui tem água para me batizar, pela vida da Fernanda e da Joselita. Ó Deus, nós estamos aqui com os nossos corações, como eu disse, alegres pelos batizandos que agora já são batizados. Que festa maravilhosa, que banquete espiritual. Ó Deus, aquele que por acaso tenha ficado ainda sentado, indeciso, Senhor, ao término deste culto, que eles ainda possam chegar até nós e dizer: olha, eu realmente estou aceitando este Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Ó Deus, muito obrigado pela vida do pastor Alberto, que o Senhor colocou essa mensagem edificadora, salvadora, ó Pai. Muito obrigado por esta noite, por esse culto que ora o Senhor está recebendo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Ainda tem a entrega dos certificados, viu, irmãos? Me desculpe, irmãos, mas pode sentar, que ainda tem a entrega do certificado. Eu pulei sinceramente eu pulei esse momento. Tá bom? É muita emoção. Vou passar para a pastora Nilda. Já não faz mais isso, mas a mãe do Alan pediu para o pai entregar. Ah, tá. Qual o nome do pai dele? Evani ou dos Santos. Gostaria de chamar o irmão Evani aqui à frente. Tá? Vai começar por ele, então? Pode começar. Eu vou chamando, o pastor vai entregar. Tá, eu entrego. Eu gostaria de chamar o Alan. É Alan da Rocha dos Santos.
Pode chegar aqui, Alain. Opa, pode subir aqui, por favor. Deixa eu ficar nesse canto. Eu vou chamando então e o pastor vai entregando, dando um abraço. Felicidade só, né, Alain? Glória a Deus. Olha aí. Deixa eu tirar mais papel. Eita, parabéns mais uma vez. Parabéns, viu? Vamos chamar Elifaz Levi Viana Dutra. Parabéns, viu? Isso, agora dá para Deus abençoe. Olha lá, vamos lá para fora. Jorge Luiz Pereira Coelho. Caio Ribeiro Reis de Oliveira. Laís Cristina Delfino dos Anjos. Ana Clara de Oliveira Salgado. Gabriel da Silva Cabral. Samuel dos Anjos Gonçalves.